E aí, galera, bacana? Eu assisti uns diazinhos atrás um vídeo sobre o bullying e é uma situação bastante tensa assim, em relação a uma criança que chorava e contava a sua experiência, o que motivou-me a falar novamente sobre o bullying, que é um assunto que não deve morrer, né? É um assunto que tem que ser recorrente, ele não pode ser algo que eventualmente venha às discussões, porque ele causa danos terríveis à pessoa que sofre e também à pessoa que pratica o bullying. O bullying, na verdade, a pessoa A se acha tão empoderada que ela começa a massacrar a pessoa B. E o interessante é que esse empoderamento do A não precisa ser real. A pessoa A se acha empoderada. Então, ela judia da pessoa B. E essa situação, ela continua acontecendo no tempo. Mas o interessante é que este empoderamento, como eu disse, ele é um empoderamento que o agressor acredita que tem poder, ele acredita que tem. E ele não se dá conta que esse empoderamento, ele é espacial e temporal. Como assim, professor, espacial e temporal? É que esse empoderamento que o sujeito A acredita que tem, né, esse poder que ele acredita que tem, só existe naquela situação específica. Por exemplo, numa sala de aula, ele pode ser o melhor em matemática naquela situação, com aquele professor, naquela sala de aula, em relação ao sujeito B que não sabe tanto matemática. E ali ele judia, ele faz piada. Entretanto, na aula seguinte, que é a aula de, vamos imaginar, história, ele passa a ser o sujeito frágil. E de repente o sujeito que sofria, o sujeito B, passa a ser o empoderado. Percebe? Esse sujeito A, empoderado em matemática, mas que não é empoderado em história, quando sai da escola, pode ser um coitadinho em casa, que apanha do irmão mais velho. Percebe? O sujeito empoderado, que acredita ter esse poder, ele age assim porque ele não consegue se dar conta que ele só é poderoso naquela situação específica. Então, ele judia do outro acreditando-se um ser mega poderoso. Então, o desconforto e a dor que ele sente por algum motivo que nós não sabemos, ele passa para o outro, ele agride o outro, porque naquela situação ele pode. Naquela situação ele pode, porque naquela situação ele tem determinado poder ou acredita ter. E isso tem consequências danosas, não só para ele mesmo, agressor, e evidentemente para o outro, mas para ele sim, porque esse sujeito danoso, esse sujeito que se acha poderoso, ele cria inimizades, ele cria desconfortos em volta dele. Então, ele cria um ambiente muito tenebroso para ele. Então, ao mesmo tempo que ele é agressor e produz vítimas, ele é uma vítima de si mesmo e é vítima de alguma forma, de alguma outra coisa que aconteceu com ele e fez com que ele se tornasse um sujeito agressivo porque sofre. Quem pratica o bullying, eu posso dizer assim, 90% das vezes é alguém que sofre por algum motivo e não consegue colocar para fora ou sequer reconhece que sofre. Portanto, é interessante que as escolas, que, enfim, as associações, onde haja bastante pessoas e alguns judiam dos outros, que abre espaço para o diálogo. A simples punição, ela não tem resultado suficiente para impedir. Podemos até redirecionar esse bullying. De repente já não é mais o sujeito B, mas passa a ser o F lá adiante. Em algum lugar ele vai extravasar. É preciso que abramos espaços
para a conversa, abramos espaços para reconhecer que essa realidade existe e que ambos, o agressor e a vítima, ambos são vítimas. E dentro da conversa com o agressor, um caminho interessante é que ele comece a pensar que este suposto poder que ele tem sobre alguém é muito temporário, é espacial, é muito limitado, é só naquele momento, só naquela situação que ele consegue ter algum poder sobre o outro. E talvez ele não tenha sequer noção do estrago que ele está fazendo. Portanto, eu creio muito mais na mediação, muito mais na argumentação com os sujeitos envolvidos do que simplesmente uma ameaça muito maior. Imaginem o agressor que ameaça o agredido, repetindo, o agressor que ameaça o agredido só para porque recebe ameaça maior do que aquela que ele faz em relação ao agredido. O sujeito A não agride mais B porque tem medo. E é a mesma coisa que ele fazia com o sujeito B, fazê-lo sentir medo. Então, não há como a simples ameaça de uma agressão maior fazer com que o sujeito A pare de agredir, de maneira que ele, vamos dizer assim, se cure dessa necessidade de ser violento. É claro, é preciso, num primeiro momento, estancar este movimento de dor que um provoca sobre o outro, ou seja, por isso tem regimento escolar, por isso tem a legislação, mas imediatamente sanado a violência, vamos conversar, vamos discutir, para que todos saiam dali sujeitos melhores e não sujeitos piores, sujeitos mais sofredores e propensos a levar adiante a comunicação da dor e não a comunicação do amor, do carinho e da fraternidade. Um abraço e até a próxima.